Quem é tu se tu não é os pensamentos da tua cabeça? Quem é tu? Não, pensando nisso, dá pra chegar na conclusão de que se o passado é um pensamento, tu também não faz parte do passado. Se o futuro é um pensamento que tu pensa na tua cabeça, tu não é o teu futuro. Ah, mas são memórias. Memória é só uma repetição de um pensamento que tu acha que aconteceu. Como é que tu vai provar que o passado existe se ele não existe aqui e agora? Ah, mas tem foto ainda, tu tá no presente vendo fotos de um suposto passado. Então, quem é tu, se não a pessoa que tá observando esses pensamentos? Ou não pessoa também, né? A percepção que é observada. Quem é tu além disso, além do que existe agora? Nada. Tu não é nada. E isso é libertador, porque quando a gente percebe que a gente não é nada, não tem com o que se preocupar, porque o futuro não existe, passado também não. E o agora é a única coisa que existe. Então, por que tu vai se preocupar com alguma coisa que só existe na tua mente? Ah, mas isso vai acontecer e não sei o que lá. Como é que tu sabe que vai acontecer? Se aconteceu um imprevisto. Se é só um pensamento na tua cabeça que tá te perturbando. E quando a gente não nomeia essa circunstância, ela deixa de existir. Por exemplo, a gente acha que isso aqui é um Las Vegas, não, uma sombra de olhos, né? Porque a gente deu esse nome, sombra. Mas se a gente não der nenhum nome pra isso aqui, se a gente não nomear, ele apenas é. Tenta não dar nome para as coisas que tu tá vendo agora. Existe alguma separação entre ele e da minha mão? Se a gente não nomear? Não. Se a gente não nomeia um problema, ele não existe. Na nossa cabeça. Na nossa percepção. Ele pode estar sendo experimentado. Mas só é problema quando a gente julga, quando a gente coloca um nome naquilo. Que seria, sei lá, meu perfume acabou. Eu posso perceber apenas com um frasco de perfume vazio, ou sem líquido, ou só um frasco de perfume, ou nada. Quanto menos a gente vai nomeando as coisas, mais a gente vai tirando as camadas da cebola, a gente percebe que não é nada. Quanto mais tu vai cortando a cebola, né, as cascas da cebola, ela vai sumindo, até não ser nada. Não sei. Tipo, nada existe fora da cabeça. E porque senão é só uma percepção. E quando tu tá separado de tudo, tu tem a sensação de que tu não tem nada. Tu tem um vazio interno de querer buscar as coisas, de querer ter. Mas quando a gente percebe que a gente é toda a experiência, não só esse corpo, que parece nos faltar algo, existe algo, uma completude que surge, né? De simplesmente, eu sou tudo e nada ao mesmo tempo, então eu sou completo. Nada me falta e eu já tenho tudo que eu preciso, justamente por não ser... Justamente porque eu sou tudo, toda a experiência. Incluindo aquela que a gente não está percebendo agora. A gente pode perceber, né? Isso é uma coisa que é interessante a gente comentar. Mas tudo chega na mesma coisa, né? Não tem muita saída em relação a isso, porque no final é tudo sobre quem é tu percebendo essa circunstância. Quem é tu percebendo... Quem é tu, basicamente. Se eu
Eu sou esse corpo, eu sou essa pessoa que se identifica com essas experiências passadas, então eu sou limitado a isso. E eu posso ser a experiência, eu posso me identificar com esses pensamentos. Mas tu é tudo. Além. Tu não é só o corpo, o veículo, tu é a experiência. E as pessoas estão acostumadas a dizer que isso é uma coisa espiritual e não sei o quê, pra separar também da experiência de outra experiência. Mas, no fim, é só uma experiência humana. A gente não é um ser espiritual experienciando a humanidade ou coisa assim. A gente é a percepção atenta ao que ela está atenta agora. Então, se eu quiser que isso seja espiritual, se eu perceber que isso como espiritualidade, pode ser que as coisas ao redor se façam mais espirituais. Mas se não, não vai ser. Não tem porquê dar tanto nome a essas experiências. Apesar de ser interessante a gente ter uma nomenclatura para poder existir nesse mundo que parece separado, nessa experiência que parece separada, quando na verdade não existe nada separado da gente. Isso é só um sonho. Porque o que prova que a gente tá sonhando, né? Que o sonho é separado da nossa experiência. Tipo, sabe? Porque quando a gente vai dormir, aquilo parece real, mesmo que a gente possa controlar e fazer as coisas que a gente quiser. Ainda assim, é uma experiência muito real. A gente só determina que foi um sonho, que foi separado, uma coisa que não é real, porque a gente não tem essa percepção de tão palpável quanto parecia ser. Porque na hora do sonho, é muito palpável. Por mais que não seja tanto, não significa que ela não seja tão real. E a imaginação também tem essa coisa, né? De, tipo, só porque tu imaginou, se torna menos real do que, mas ninguém experienciou isso. Sim, mas é uma experiência tua. Ainda assim é real pra ti. Não é tão palpável, mas não significa que não seja real, porque só por parecer separado. Não tá separado. Parece estar separado, mas profundamente não tá separado. Entendeu? Não sei explicar direito. Tipo, como é que isso acontece, né? Mas se tu for experienciar, né, o sonho, como eu disse, é só a gente sonhando que a gente está dormindo. E quando a gente tá acordado, é só a gente sonhando que a gente tá acordado. Pra dar mais profundidade à experiência, né? Os sentimentos servem, sentimentos, sentidos, a visão, todas essas coisas servem pra dar mais profundidade e realismo a uma experiência que não é tão real assim. Eu tava lendo um negócio, não lembro o nome, mas é de... acho que é indiano, não me lembro exatamente. E aí tá falando que a partir do momento que a pessoa descobre... Era uma história assim, né? Que eles viam um mundo todo... todo ruim, entendeu? Que eu falo muito palavrão. E aí, um dia, esse mundo, sabe, ele mostra que não é só isso, entendeu? Que não é só essa parte ruim. E que do outro lado tinha uma parte boa. E aí tem 3 pessoas que elas decidiram fazer sobre isso. Uma decidiu aproveitar o mundo bom, por ela ter descoberto que aquele mundo ruim era uma ilusão. A outra, ela foi avisar para as pessoas do mundo ruim sobre o mundo novo, e a outra decidiu ficar no mundo ruim. Não porque ela estava acomodada, sim porque ela percebeu que aquilo era ilusório. Por que ela vai mudar? Se aquilo é só uma ilusão. Entendeu? Acho que eu não consegui explicar tão bem quanto a pessoa que escreveu, né? Mas é muito interessante ter essa perspectiva sobre
tudo, né? Que no fim é nada. Então tu não é a tua mente, tu não é o pensamento, tu não é o corpo, tu não é o físico, tu é aquele que experiencia.